Olá a todas e todos, eu sou Sérgio Zanchi, artista brasileiro vivendo em Buenos Aires, Argentina, e hoje eu tô aqui para convidar vocês para uma viagem de aproximação às máscaras em tempos de isolamento. O universo das máscaras, principalmente das teatrais, é um assunto que me fascina, tanto que eu tenho dedicado os últimos 8 anos a uma investigação desse mundo, e para isso eu tenho feito uma viagem por vários estados do Brasil, por alguns países da América do Sul, e agora eu vou dividir com vocês um pouco dessas histórias. As máscaras estão na cultura do ser humano desde o princípio dos tempos, e pelas investigações dos historiadores e arqueólogos, elas sempre foram usadas em manifestações culturais, como o carnaval, por exemplo, em festas, também em guerras, mas principalmente em cerimônias religiosas, em cultos às mais diversas divindades em cada cultura. No teatro ocidental, as máscaras começaram a ser usadas na Grécia e, além de representar personagens, elas também eram usadas para amplificar a voz dos atores e também para criar um rosto maior que pudesse ser visto de longe, já que eles faziam apresentações para milhares de pessoas. E nessa mesma época, inclusive em toda a antiguidade, aqui na América também existiam povos já com culturas bem avançadas, como por exemplo os Incas, os Maias, que já faziam diversos tipos de máscaras, já usavam essas máscaras nos seus ritos, mas infelizmente muito da cultura desses povos foi apagada, foi destruída com a colonização, a invasão dos povos europeus, os espanhóis, portugueses e ingleses. Mas já a gente vai falar um pouco mais de máscaras latino-americanas. Seguindo a linha da história, no século XV, na Itália, surgiu um estilo de teatro com máscara que ficou muito famoso, que é a commedia dell'arte. Nesse estilo de teatro, cada máscara representa um personagem fixo, como um estereótipo. Os personagens são divididos entre os pobres, que seriam os servos, e entre eles os mais famosos estão o Arlequim, o Brighella, o Pulcinella, por exemplo, e entre os ricos, ou os patrões. E aí entre esses, os mais conhecidos são o Pantalone, o Dottore, o Capitano, e existem diversos outros personagens também. A commedia dell'arte, como eu já disse, foi criada na Itália no século XV e foi muito difundida em toda a Europa entre os séculos XV e XVIII. Mas depois, com a Revolução Francesa, aconteceram várias mudanças na Europa e o teatro de máscara foi esquecido, foi deixado de lado por vários anos, até chegar na década de 50 do século XX, que seria 1950, quando alguns artistas, principalmente da França, começaram a investigar a mistura entre a mímica, o circo, o teatro e começaram a criar esse conceito do teatro físico. A ideia da criação do teatro físico foi justamente para contrapor o teatro de texto, o teatro dramático, realista, naturalista, que estava muito difundido nessa época. Entre esses artistas estão principalmente os franceses Jacques Coupeau, Étienne Decroux, Marcel Marceau e Jacques Lecoq. E foi Jacques Lecoq que organizou uma pedagogia de treinamento do ator e da atriz para o teatro físico e de máscara. E é um pouquinho dessa pedagogia que eu vou contar para vocês agora. O que o Lecoq fez? Ele pegou uma série de máscaras que já existiam em algumas culturas dos povos da Europa e organizou uma linha de treinamento. O método começa com a máscara neutra. Existem muitas histórias de como ela surgiu e existem também registros que o Coupeau e o Decroux, são esses artistas que eu falei agora há pouco, estavam na mesma época com essa mesma pesquisa do Lecoq sobre a máscara neutra. Inclusive a máscara neutra ganha vários nomes aí. Máscara nobre, máscara da paz, máscara da calma, ela tem diversos nomes aí no mundo do teatro. A questão é que o Lecoq, junto com 2 artistas mascareiros, o Amilletto Sartori e o Donato Sartori, eles desenvolveram esse desenho da máscara neutra, que foi o que ficou mais conhecido aí em todo mundo. E como um primeiro passo nessa pedagogia, essa máscara trabalha justamente a busca de um corpo neutro e presente, pronto para a ação. Então a máscara neutra tem uma frase
que é como uma indicação que está em todos os seus exercícios, que é que ela diz que sim e avança. Então, justamente a principal busca com a máscara neutra é construir essa figura, esse personagem, a partir de dinâmicas de ações e não de dinâmicas psicológicas, que é o mais comum no teatro dramático e no teatro de texto. E uma das lendas sobre esse desenho da máscara neutra é que o Lecoq, junto com o Sartori, se inspiraram na máscara do Carnaval de Veneza, que é essa máscara que é vendida branca para cada pessoa decorar e fazer os desenhos, aí fazer as pinturas para o carnaval. Hoje, mais de 50 anos depois da criação do método, a máscara neutra continua sendo usada como uma ferramenta muito importante no treinamento do ator, da atriz, e ela continua quase sem modificação no desenho da máscara, nos traços, nos rasgos da máscara. E o que aconteceu comigo particularmente, dando aula em vários lugares do Brasil e também da América do Sul, é que alguns alunos começaram a perguntar por que as máscaras neutras têm exatamente essas linhas, porque ela não pode ter uma outra boca, um outro nariz, outros tipos de traço. Isso me abriu a visão, aí, a cabeça para essa investigação. E buscando isso, eu encontrei muitos registros de máscaras que podem ser ótimas máscaras neutras, como máscaras africanas, máscaras latino-americanas, e inclusive encontrei também mascareiros que fazem essa mesma pesquisa. Um exemplo é esse mascareiro que é de Bali, na Indonésia, que se chama Nilman, que ele tem essa pesquisa aí muito interessante de máscaras neutras com feições asiáticas. E deixam aí uma ótima reflexão, uma ótima pergunta pra gente, né? Qual é exatamente a face da calma, o rosto da calma? E um segundo passo nessa pedagogia, depois das máscaras neutras, vem as máscaras pré-expressivas, e dentro das máscaras pré-expressivas a gente encontra várias famílias, mas a principal delas é a família das máscaras larvárias, que assim como as máscaras neutras, foram adaptadas de uma máscara já existente. Nesse caso das larvárias, as máscaras de origem delas eram as máscaras de carnaval da região da Basileia, na Suíça, que também como as máscaras do Carnaval de Veneza, essas também são vendidas brancas para as pessoas decorarem para o carnaval. E se com as máscaras neutras a gente buscava uma neutralidade, um corpo pronto para a ação, mas dentro de um certo padrão, uma economia dos movimentos, já com a máscara larvária, a gente passa para uma outra viagem, para uma outra investigação. Tanto que as máscaras larvárias a gente pode usar para compor não só personagens humanos, mas também sensações, elementos da natureza, como água, fogo, objetos, o que o artista puder imaginar. Essas máscaras em geral são bem grandes, são bem maiores que o rosto de uma pessoa, e muitas, como as que eu uso, por exemplo, não tem o buraco dos olhos. Então você interpretando com essa máscara, o ator, a atriz não enxerga. Isso cria um desafio muito interessante, porque é você abrir a sua escuta para perceber onde você está, onde estão seus companheiros, suas companheiras de cena, onde estão os objetos e onde está o público. Você perceber tudo isso através de outras escutas, de outros sentidos. E na sequência a gente passa a trabalhar com máscaras expressivas inteiras, que como o nome já diz, elas trazem uma expressão. Então, essas máscaras levam a gente a se aproximar de personagens e conflitos mais humanos. Claro que, como eu falei antes, a gente sempre tenta partir das linhas da máscara, partir da forma, partir da dinâmica da ação e não de estímulos psicológicos. Então, fazer uma criação de um personagem de fora para dentro. Isso não quer dizer que no teatro com máscara a gente não vá trabalhar com emoção, com sentimentos. Sim, claro que vai trabalhar, mas talvez o caminho seja inverso. Partindo da forma, partindo da técnica do corpo, a gente vai descobrindo e armando os personagens. No teatro com máscara existe uma convenção
de que quando se usa uma máscara de rosto inteiro, seja ela neutra, pré-expressiva como a larvária ou qualquer outra pré-expressiva, ou mesmo uma máscara expressiva, mas se a máscara é de rosto inteiro, existe uma convenção de que não se fala por trás da máscara. O intérprete não usa sua voz. Isso é muito diferente, por exemplo, em manifestações culturais que usam máscaras, como por exemplo a do cavalo marinho, que é uma tradição popular da Zona da Mata, em Pernambuco, no Brasil. Tem mais de 70 máscaras, mais de 70 figuras, e essas figuras do cavalo marinho sim falam e cantam por baixo das máscaras. O mesmo acontece, por exemplo, nas festas tradicionais de San Inácio de los Morros, que fica na Bolívia, e tem essas máscaras com um personagem muito tradicional que é chamado Acho, que é como se fosse um mestre de cerimônias, um anfitrião da festa. Com essas máscaras também o intérprete fala e canta e usa a voz normalmente por baixo da máscara. Mas voltando à nossa linha pedagógica desse treinamento do ator, da atriz com máscara, como eu tinha dito, por convenção, quando se usa uma máscara inteira, não se fala por trás da máscara. Então, o ator passou aí pela máscara neutra, pelas máscaras pré-expressivas e pela máscara expressiva inteira, e aí depois de passar por todas essas máscaras e investigar o corpo, os gestos, os movimentos, a gente chega nas meias máscaras. As meias máscaras, por definição, então são as máscaras que deixam a boca do ator, da atriz exposta. Por exemplo, essa é uma máscara do Arlequino da Comédia dell'arte. Notem que eu tenho minha boca toda livre e eu posso falar, eu posso usar a palavra normalmente. E com a palavra vem uma série de desafios, porque uma armadilha muito comum da meia máscara é que você use a palavra e torne a palavra o centro da sua interpretação. E como o teatro ocidental é muito textocentrista, quero dizer, é muito baseado no texto, no diálogo, o principal desafio da meia máscara é exatamente esse, é como agregar a palavra ao seu personagem, à sua figura, à sua dramaturgia, sem fazer com que a palavra seja o centro da ação. Como preservar tudo isso que a gente ganhou com todas essas outras máscaras, esse corpo, essa ação, essa dinâmica. Por isso, vários exercícios, vários enunciados ligados às meias máscaras são exercícios em que a gente fala uma língua que não existe, para tentar usar a dinâmica do som das palavras e não o significado das palavras como motor principal da dramaturgia e da composição dos personagens. Dentro da pedagogia, as duas principais famílias de meia máscara são a da comédia dell'arte, que a gente já falou lá no começo, e a comédia humana, que é uma criação bem mais nova, começou aí na década de 50 do século 20. Diferente da comédia dell'arte, que trabalha com estereótipos e personagens fixos, a comédia humana já trabalha com personagens mais sutis, com conflitos mais humanos, com conflitos mais cotidianos. Algo aí no mundo das crônicas. Uma outra família de meia máscara que não é originalmente da pedagogia do Lecoq, mas que hoje muitas escolas, muitos artistas usam para investigação, é a família das máscaras balinesas. Originalmente, essas máscaras estão dentro de um código teatral muito ligado às religiões da Indonésia, e justamente por serem bem expressivas, elas são usadas no teatro ocidental também para exercícios e composição de figuras de meia máscara. E além de todas essas máscaras que eu mostrei para vocês, dentro dessa pedagogia a gente estuda também o teatro físico. E dentro do teatro físico existem uma série de técnicas, como por exemplo, plataforma, coro mimodinâmico, zoomorfia, que seria o movimento dos animais, movimentos e comportamentos dos animais,
E também estudamos algumas outras técnicas que não estão diretamente ligadas ao corpo, como por exemplo o teatro de objetos e o melodrama. Bom, e todas essas máscaras, todas essas técnicas contribuem para que no final da pedagogia a gente chegue na última máscara, naquela que é considerada a menor máscara do mundo, também é considerada a contramáscara da máscara neutra, porque a máscara neutra esconde e tenta padronizar de certa forma, e enquanto essa máscara, por ser tão pequena, ela revela tudo. E é o nariz do palhaço. A ideia é que cada ator, cada atriz interiorize todas as técnicas, todas as máscaras e depois traga isso de volta, somando a sua humanidade, os traços da sua personalidade. Bom, a gente já está chegando perto do fim, espero que vocês tenham gostado desse encontro. Como eu disse antes, hoje é só uma pequena aproximação nesses tempos que a gente está isolado, que a gente tem que ficar dentro da nossa casa por causa dessa pandemia e a gente não pode se encontrar para fazer o teatro, então a gente faz coisas como essa, encontros como esse. Então hoje o que eu tentei trazer para vocês foi essa aproximação a esse mundo. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Essa é só uma pequeníssima parte desse mundo, desse universo tão vasto que é o universo das máscaras. A formação de máscara leva mais ou menos entre 1 e 2 anos de trabalho para passar por todas essas máscaras que eu contei para vocês. E no Brasil e na América Latina em geral é difícil encontrar escolas que trabalhem com um método completo. Mas se você gostou, investigue, pesquise pela internet. Hoje já está mais difundido, já tem muitos grupos que trabalham máscara, já tem muito material que você pode ler, que você pode ver vídeos pela internet. Mas independente dessa pedagogia, as máscaras estão aí desde o começo dos tempos, desde que o ser humano é ser humano. São objetos fascinantes que influenciaram e continuam influenciando muitas culturas e que levam a gente para esse mundo, o mundo dos deuses, dos heróis, o mundo que você pode ser uma outra pessoa apenas botando um objeto na frente do seu rosto. Espero que vocês tenham gostado de verdade, tomara que a gente volte a se encontrar em uma outra aula aqui da fábrica, ou em uma outra aula virtual, ou em uma outra aula presencial também, por que não? Me sigam nas redes sociais, estou no Instagram, estou no Facebook e tenho também um canal no YouTube, um canal dedicado ao teatro, principalmente o teatro de máscara. Então nesse canal você vai ver vídeos pedagógicos, falando dessas coisas todas que eu falei aqui hoje, vídeos sobre construção de máscara e vídeos de cena também. Então se você puder me seguir lá no canal também vai ser bem interessante para mim, para a gente poder ir trocando essas informações sempre e conversando sobre o mundo das máscaras. Cuidem-se todos, estejam bem e lembrem-se, teatro se faz em grupo. A gente se vê numa próxima oportunidade.